Olá pessoal do sexto ano, estou aqui, sou o professor Fernando, estou aqui para o nosso segundo encontro. Espero que estejam todos bem e que tiveram sucesso nas atividades anteriores que nós realizamos, né? Aqui as questões A1 já tinha respondido para vocês, né? Na última aula, no último vídeo. A questão 2, né? Sobre o impacto da permanência dos seres humanos caçadores-coletores, né, do Paleolítico, e a 3, né, nessa se vocês conseguiram fazer a manchete e a ilustração do jornal sobre o Paleolítico, ok? Que é a primeira fase aí que nós estudamos no PET, que o PET apresentou e a gente estudou. Agora a gente vai focar a partir do Neolítico para a Idade dos Metais, ok? Que daí são as questões 4 e 5, ok? Basicamente o Neolítico. Bom, qual é a questão? Leia o texto abaixo e faça o que se pede. O título do texto é Revolução Agrícola. Esta mudança, que recebeu a denominação de Revolução Neolítica, constituiu basicamente na domesticação de animais e no aparecimento da agricultura. O aparecimento da agricultura, com a introdução do trabalho coletivo e regular, levou o homem a se fixar nos locais mais adequados ao desenvolvimento dessa atividade, às margens dos grandes rios. Por volta do final do Neolítico, as primeiras civilizações nasceram em torno dos vales dos rios Tigres e Eufrates, na Mesopotâmia, no Nilo, no Egito, no Ganges e do Hindu, na Índia, e do Amarelo, na China. Na área que engloba a Mesopotâmia e o Egito, denominada Crescente Fértil, apesar das cheias dos rios fertilizarem anualmente o solo, permitindo uma alta produção agrícola, ou precisamente por causa de sua ocorrência, houve a necessidade de um grande volume constante de trabalho coletivo para a construção e manutenção de diques, barragens, canais e reservatórios, que levou à formação de sociedades urbanizadas e complexas baseadas na irrigação. Estas sociedades, denominadas de acordo com sua característica básica de civilizações hidráulicas, produziam um tipo de estado bastante burocratizado. Texto de Rezende Filho, né? História Econômica Geral do ano 2000, ok? O que se pede? A partir da leitura do texto, produza uma poesia contendo as seguintes palavras: rios, agricultura, sedentarismo e civilizações. Então vamos para o material preparado para a aula a partir desse texto e dessa questão. Aqui está o texto, já lemos. Bom, o texto fala das primeiras civilizações que se organizaram em volta de rios, né? Daí ele fala primeiro aqui, ele cita a Mesopotâmia, né? E o Egito. Então a gente vai dar, antes de vocês fazerem a poesia, né, nós vamos conhecer melhor quem são esses povos, né, que habitavam a Mesopotâmia e o Egito, né? Essa é uma questão interessante para a história. Bom, na Mesopotâmia, a civilização mesopotâmica se desenvolveu no Vale dos Rios Tigres e Eufrates e é considerada o berço da cultura ocidental que aborda a Europa, abrange também a América, ok? Então essa cultura ocidental se desenvolveu aí, nascia aí próximas de rios. Por que próximas de rios? Porque eles tinham necessidade de trabalhar na agricultura, então necessidade de irrigação dessas plantas, né, que eram utilizadas como alimento, enfim, para outros fins. Havia necessidade da água, ok? Daqueles povos vêm os cálculos astronômicos, a escrita, o primeiro código, as cidades, estados e muito mais. Olha que interessante, eles tiveram mais tempo para poder
pensar em outras coisas, não só em buscar alimento, como era o período anterior, que eram os coletores, caçadores e pescadores. Agora eles poderiam parar. Quem pensa, pensa melhor parado. Então eles poderiam parar, pensar e desenvolver ideias, desenvolver pensamentos, se desenvolver cognitivamente. Pensamento se desenvolvia. A Mesopotâmia era uma região tão fértil que facilitava a fixação de populações. Em épocas sucessivas, sumérios, acádios, assírios, dentre outros povos, dominaram essa zona. Então essa área foi dominada por vários povos, né, durante a história. Bom, aqui a gente tem a imagem do Egito, né? Aqui é a região do Egito, aqui é a região da Mesopotâmia. Aqui o rio Tigres e aqui o rio Eufrates. Aqui o rio Tebas. Ok? Então nessa parte do mundo se desenvolvia a crescente fértil, grandes plantações agrícolas, grandes sociedades grandes que se organizavam a partir desse domínio da agricultura e possibilitaram ter mais tempo para poder pensar, se desenvolver e pensar coisas diferentes, se desenvolver tecnicamente, se desenvolver como sociedade. Então a crescente fértil, importante momento da história, se realiza entre a Mesopotâmia e o Egito, ok? Bom, aqui tem uma ilustração de como seria a Mesopotâmia, então uma cidade em volta de um rio, então para vocês terem uma noção de como era desenvolvido essa cidade, de como eles se organizavam, de como eles utilizavam as embarcações para distribuir alimento, para suas necessidades do dia a dia, né? Então é uma sociedade bastante evoluída em comparação aos coletores, caçadores que a gente observou naquele primeiro período paleolítico. No neolítico as coisas mudam, as coisas evoluem, ok? Bom, aqui tem uma imagem mais recente, desculpe, da região ali da Mesopotâmia, então que hoje atualmente é o Iraque. É uma região bastante seca, no entanto, na beira dos rios, muito aproveitada para plantação, muito verde na beira dos rios. Então a riqueza vinha da beira dos rios. Na Mesopotâmia também havia o primeiro Império Babilônico. Então, para vocês terem noção, de 1800 a 1600 antes de Cristo. Então essas sociedades eram bem anterior, bem distante, quase 4.000 anos atrás. Então, para vocês terem uma noção de como o mundo se desenvolveu. Bom, nessa sociedade babilônica tem o primeiro código, que é muito importante, o Código de Hammurabi. O mais importante rei da Babilônia organizou seu primeiro código de leis. Então, se a gente hoje em dia tem uma Constituição, tem o Código Penal, tem outras leis, tudo que o código mais antigo escrito que a gente tem é o Código de Leis escritos por Hammurabi, muito importante também para a nossa história, ok? Então, importante conhecer como que era a economia nessa região da Mesopotâmia. A base da economia era a agricultura, que dependia das cheias dos rios Tigres e Eufrates. O sistema monetário era pouco desenvolvido, mas a cevada e os metais eram utilizados como referência de valor, então já se utilizavam os metais. Na região predominavam as pessoas livres. Os escravos surgiam durante as guerras e pertenciam a comunidades. Eram utilizados os trabalhos mais duros, como os das minas. Então você vê que aqui já tem uma evolução, já está passando do neolítico para a idade dos metais. Então eles já estão utilizando dessas outras, e a sociedade está mudando, já está se falando de escravos, né? A religião, os povos mesopotâmios eram politeístas. O que quer dizer isso? Politeístas, não tinha um Deus só. O cristianismo adota um Deus só, apenas um, monoteísta.
Eles não, eram sociedades diferentes, politeístas, eram vários deuses, ok? Cada povo cultuava com mais intensidade uma divindade. Os babilônios, Marduk, os assírios, Assur, uma deusa bastante popular em Istar, protetora da fertilidade, vida, beleza e do amor. Enfim, então se a gente for pesquisar, são vários deuses. A gente pode aprofundar nesse assunto que a gente vai longe. Então, assim, aqui a gente tem a intenção só de apresentá-lo, tudo bem? O Egito, se a gente falou da Mesopotâmia, a Mesopotâmia no Oriente Médio, e o Egito fica onde? O Egito fica na África. Olha que interessante, o Egito fica na África. E como que era o Egito Antigo? O Egito Antigo foi uma das mais importantes civilizações da Antiguidade. A vida egípcia estava regulada pelas cheias do rio Nilo. Quando as águas voltavam ao leito normal, deixavam o solo recoberto com um limo que fertilizava a terra para a agricultura. Então era um lugar bastante propício para essa agricultura. Para melhor aproveitá-lo, os egípcios desenvolveram sistemas de medida e escrita baseada nos hieróglifos. Então, eles criaram um sistema para controlar essa produtividade. Eles estavam produzindo e eles tinham que controlar quanto que eles estavam produzindo, ok? Então, eles já criaram um sistema de controle. Quanto à religião, eram politeístas e no seu panteão cultuavam o deus Sol, Ra, e os deuses e o deus dos vivos, Horus, entre vários outros. Então, o deus Sol, o deus dos vivos. Então, eles tinham vários outros deuses também. Então, eles eram politeístas, diferentes das igrejas que nós mais conhecemos, que são que seguem o cristianismo, né? Então, e você observou também que mesmo que tanto o Egito quanto os povos da Mesopotâmia, eles aproveitavam-se do lugar que eles viviam, que era próximo do rio, para poder utilizar a agricultura. Bom, olha que interessante, olha os povos egípcios construindo pirâmides. Eles chegaram a ter tanto tempo de sobra que construíram até pirâmides, que são construções épicas, né? Enormes, gigantes. Olha que interessante. Na antiguidade eles tinham tecnologia para criar uma construção que até hoje persiste. Olha que interessante. Olha, falamos lá do controle. Olha os hieróglifos aqui, ó. Aqui são os desenhos que eles faziam, como a gente pode colocar similar às letras que usamos hoje em dia, para se comunicarem e fazer o controle da produção, né, que eles realizavam. Não é a minha área de maior conhecimento, então não sei o que significam essas imagens, mas é muito interessante saber que eles já tinham essa capacidade de controle, ok? Olha os deuses do Egito aqui, ó. Anubis, Ra, Horus, ok? Então, que interessante como que eles representavam os deuses, né? Então, é bastante interessante bem diferente do cristianismo atual, ok? E a Mesopotâmia e o Egito estão, a Mesopotâmia aqui no Oriente Médio e o Egito na África, ok? Então, o Egito está na África e a Mesopotâmia está no Oriente Médio, ok? Então, voltando à questão número 4. A partir da leitura do texto, produza uma poesia contendo as seguintes palavras: agricultura, sedentarismo, civilizações. Pense comigo, pessoal, a poesia de vocês tem que pensar nesses rios, né, que surgiam aí, que facilitavam a vida. Então, o rio representa a vida. A agricultura é da onde vem o alimento, da onde eles tinham mais tempo para se sedentarizar, para poder pensar e para poder criar civilizações. Então, essas 4 palavras são importantes, são bastante importantes para o nosso pensamento, né? A quinta questão é até um pouco mais simples. Por que os homens do Neolítico se fixaram próximos aos rios? Por que vocês acham que eles se fixavam próximos aos rios? O que tinha nos rios que facilitavam a vida deles?
que será, hein? Por quê? Né? Vocês vão responder. Ah, eles se fixavam perto dos rios porque tinha isso, tinha aquilo, facilitava isso, propiciava o que a gente discutiu aqui, né? Possibilitava esse desenvolvimento aqui que a gente observou, ok? Então a resposta, por que eles ficavam na beira dos rios, né? Olha, pensa na agricultura, importante, né? Então essas são as dicas. Eu tinha, só para vocês terem uma noção aqui, porque talvez alguns não saibam, mas poesia tem vários tipos de poesia. Então eu vou demonstrar alguma poesia aqui. Ela tem uma estrutura, né? O que é poesia? Vocês podem... A poesia ela representa, é um modo de escrita, né, que representa, você narra uma ação ou você expressa uma ação, entendeu? Então tem vários exemplos de poesia. Isso daí é da aula de português, na literatura, mas eu vou aqui citar um só para ajudar vocês lá na questão 4 a pensar como que eu vou fazer minha poesia, né? Então a poesia que tem tem alguma estrutura, né? Então, essa minha secura, essa falta de sentimento, não tem ninguém que segure, vem de dentro, vem da zona escura, de onde vem o que sinto, sinto muito, sentir é muito lento. Então, assim, já viu outras pessoas declamar poesia bem melhor que eu, mas eu peguei uma aqui na verdade eu só li a poesia, então é isso. Poesia é o que vocês já estudaram nas disciplinas de literatura, português, e agora vocês vão estar tendo a oportunidade de criar uma poesia a partir do que se pede, né? Das palavras obrigatórias que se pede: rios, agricultura, sedentarismo e civilizações, porque se relaciona com o que a gente está estudando, tá bom? E a número 5 é porque esses homens se fixavam próximos aos rios. Eu acho que já está bem respondido, tem bastante exemplo no vídeo. Eu vou mandar o material de apoio. Espero que vocês consigam responder as questões com tranquilidade. Vou estar à disposição no WhatsApp, né? Também. Espero que logo esteja lá no ambiente virtual para a gente poder depositar todos os nossos trabalhos por lá. E até o próximo encontro. Grande abraço a todos. Qualquer dificuldade, qualquer dúvida, pode me procurar. Grande abraço.